Olá, ilustríssimos amigos, tudo bem? Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre casamento a partir da cosmovisão cristã, né? E a gente vai usar por base o Cristianismo Puro e Simples, do C.S. Lewis. A gente vai falar basicamente do livro 3, a partir do capítulo 6. Nesse capítulo 6 ele vai falar especificamente sobre casamento, né? C.S. Lewis ele vai falar de casamento, apesar dele não ser cristão quando ele escreve, apesar dele não ser cristão, apesar dele não ser casado quando ele escreve esse livro. Quando ele escreve esse livro ou quando ele faz essas palestras, ele ainda não é casado, ele vai casar um pouco tempo depois. Mas o que eu acho, do meu ponto de vista, não compromete. Acho que até bom, porque ele vai poder analisar a questão com um certo distanciamento e com uma certa isenção, né? Vai tratar das bases do casamento cristão sem nenhuma interferência direta das vivências dele, propriamente dito, né? Poderia influenciar a análise. É, ele vai começar a refletir sobre esse assunto a partir da afirmação de Cristo, de que quando o homem e a mulher se casam, eles passam a ser uma só carne a partir do matrimônio. Essa afirmação está diretamente relacionada ao livro de Gênesis, né? A união de Adão e Eva, onde Adão afirma que ele e Eva agora passam a ser uma só carne. Inclusive é da carne de Adão, da costela, onde normalmente você tem a medula, que tem o DNA, que Deus cria a mulher, né? É quase como se fosse um clone de Eva, fosse um clone, entre muitas aspas, de Adão. Quando Deus forma os dois, Eva é formada da carne de Adão, entende? Então eles têm a união dos dois tem esse caráter, passam a ser uma só carne. Ele diz que são duas partes, que a máquina humana ela é formada dessas duas partes, assim como o violino e o seu arco, assim como a chave e a fechadura. Ambos fazem parte do mesmo conjunto. São duas partes que formam um único conjunto, entende? Tem esse caráter de conjunto, de complementaridade entre esses dois seres. Então isso faz parte da natureza humana. Ele afirma que a máquina humana ela foi criada em duas metades, mas para funcionarem juntas, o masculino e o feminino, para viverem em conjunto. Uma só carne, quando ele fala só em uma só carne, não está só relacionado ao aspecto sexual, ao ato sexual em si, mas é compartilhar todos os aspectos da vida humana, né? Uma só carne é compartilhar toda a experiência humana, desses dois seres vivendo de maneira complementar. São diferentes, mas que se unem e vivem de maneira complementar, compartilhando assim todos os aspectos da vida. Ele vai afirmar que nesse sentido, o sexo fora do casamento é como se você fragmentasse uma parte dessa experiência e usufruísse de uma única parte dessa experiência. Você, em vez de você compartilhar o todo, de toda a experiência humana, você isola uma única parte. É, e esse aspecto, quando é isolado, ele fala que na verdade é uma distorção de como deveria ser. Entende? Ele fala que quando os dois homens, o homem e a mulher se unem, eles deveriam ter esse caráter complementar. É uma coisa que era para permanecer, era para durar e deveria ser compartilhado em todos os aspectos. Ele vai fazer mais uma vez a analogia com a comida. Quando você isola o sexo e faz o sexo fora do casamento unicamente, ele fala que é como se você comesse uma comida, mas não a engolisse. É como se você comesse a comida, entendeu? E depois jogasse fora o restante, sem se alimentar de fato, sem ingerir os nutrientes daquela comida. Você absorve o paladar ali, o prazer de comer, mas cospe todo o restante, sem engolir, sem digerir, sem aproveitar os nutrientes, sem nutrir o corpo. Ele usa essa analogia para explicar o sexo fora do casamento. O sexo fora do casamento é como se fosse um conjunto, você isola um aspecto, mas você não tem a magnitude do que deveria ser o casamento, entende? Ele diz que o sexo fora do casamento é como se fosse simplesmente aproveitar do prazer do paladar da comida, depois cuspir a comida sem aproveitar os nutrientes, sem engolir, sem aproveitar a experiência como um todo. O outro ponto que ele coloca é que o casamento é para a vida toda, entende? É uma instituição que foi feita para durar, o que é bem diferente do que a gente tem na contemporaneidade, né? Porque hoje em dia os relacionamentos estão bem superficiais, bem
bem descartáveis, né? É claro que ele vai falar que há algumas exceções, algumas igrejas vão variar com relação a que momento um relacionamento é tóxico o suficiente a ponto de descartar ou de romper essa união. Mas, em essência, em princípio, a união, o casamento cristão, ele foi feito para durar. E nisso, todas as igrejas vão concordar que o casamento ele tem um caráter permanente, entendeu? É um ensinamento básico e fundamental em todas as igrejas. Todas as igrejas vão concordar que o divórcio é uma espécie de amputação, entendeu? É algo extremo, traumático e radical. É como se quisesse arrancar um braço fora, uma perna fora. Então, para isso acontecer, não é porque está com um machucadinho. Para arrancar um braço fora, provavelmente tem que estar gangrenado o suficiente ou podre o suficiente a ponto de precisar fazer esse tipo de amputação. Entende? É algo radical. Então, todas as igrejas vão concordar nesse sentido. Ele vai dizer também que o divórcio não é simplesmente um reajuste porque há uma inadequação no temperamento ou porque a pessoa agora não gosta mais da outra, não está mais apaixonado pela outra e simplesmente vai descartar, como hoje em dia. Entende? Ele vai falar que dentro da visão cristã a gente trata o casamento com muito mais seriedade e com muito mais compromisso. Hoje você descarta uma união porque as partes acham que não são mais compatíveis ou porque as pessoas acham que não tem mais aquele sentimento da paixão inicial. Então isso já é motivo para as pessoas hoje em dia se divorciarem. Com relação ao matrimônio, ele vai dizer que as pessoas pessoas que não acreditam que o casamento deveria ser permanente, no caráter duradouro do casamento, seria melhor que essas pessoas ou não se casassem ou simplesmente vivessem juntas, porque ele vai falar que é uma coisa desonesta e injusta a pessoa se casar, fazer uma promessa de fidelidade, assumir um compromisso de fidelidade com o outro perante toda uma comunidade para o resto da vida e não cumprir essa promessa. Ele vai falar que isso é injusto e desonesto. Entende? E muitas vezes as pessoas não se atentam para a profundidade do que é esse ato de se casar, né? De assumir esse compromisso perante não só o seu cônjuge, mas perante a comunidade. Aí ele responde a seguinte questão: por que duas pessoas elas têm que se manter casadas se elas já não estão mais apaixonadas umas pelas outras? Ele vai falar que tem alguns motivos para que as pessoas permaneçam casadas, mesmo que elas não estejam apaixonadas umas pelas outras. Ele vai dizer que o primeiro motivo é a questão, vai ser mais ou menos um motivo social, digamos assim. Entende? Ele vai falar que quando você mantém casamento, você consegue manter um lar estruturado e sólido para a criação dos filhos. Entende? Você consegue manter um ambiente saudável, normalmente, para a mulher, e você consegue, de certa forma, amparar a mulher, porque a mulher, num casamento, e principalmente quando envolve filhos, a gente sabe que é o lado que mais acaba se sacrificando. A mulher sacrifica muitas vezes a vida profissional dela, a vida acadêmica, tudo mais, porque a criança é um ser altamente dependente dos pais, principalmente nos primeiros anos, e ela depende muito dos pais, principalmente da mulher. E normalmente é nessa fase que você vê maridos se apaixonando por outras mulheres e abandonando o lar e deixando a mulher de uma situação meio que desamparada, né? Porque ela faz tanto sacrifício e o homem simplesmente sai de casa porque se apaixonou por outra mulher e saiu. Entende? Então ele fala que tem o primeiro elemento social nisso. Por exemplo, minha esposa ela trabalha em colégio e ela é uma rotina, ela está sempre contando casos de pessoas, de pais que se divorciam e das consequências traumáticas que isso traz para a família, as consequências traumáticas que isso acarreta para os filhos e fora os aspectos emocional, né? As feridas e tudo mais que acabam ficando, marcando não só a esposa, mas as crianças também que ficam, entendeu? E ele vai falar também sobre outros aspectos com relação ao fim do divórcio, ao fim do casamento. Aí C.S. Lewis vai afirmar que estar apaixonado não pode ser o fundamento da vida de uma pessoa. Estar apaixonado não deixa de ser, em última instância, apenas um sentimento. Ele vai dizer que todo sentimento
é limitado. Nenhum sentimento perdura, entende? Inclusive os sentimentos eles são estáveis, entendeu? Ele vai dizer que com um todo, nenhum sentimento ele perdura. Imagina se você fizesse só o que você está sentindo vontade de fazer, se você só se alimentasse do que você sente vontade, se você só se exercitasse quando sentisse vontade, ou você só fosse trabalhar quando você sentisse vontade de trabalhar, entende? Todo sentimento, em última instância, passa. Ele falou que o conhecimento perdura, os princípios perduram, os hábitos perduram, mas os sentimentos não. Os sentimentos eles são estáveis. Por isso que uma pessoa não pode ver baseado no sentimento de estar apaixonado, única e exclusivamente. Ele afirma que o estar apaixonado é transitório. Ele fala que quem é que vai conseguir permanecer apaixonado, por exemplo, por 50 anos? Qualquer pessoa que minimamente já esteve apaixonada sabe que é um sentimento que por vezes é até desorientador em alguns momentos, né? Imagina você ficar de 50 anos naquele estado de paixão. É insustentável você manter esse sentimento por tanto tempo, entende? Até mesmo cientificamente falando, estar apaixonado não vai durar mais do que 4 anos, no máximo ali 4 anos, entendeu? Ele disse que deixar de estar apaixonado não significa deixar de amar. É falar que são coisas distintas. Estar apaixonado é uma coisa e amar é outra. São coisas distintas. Ele fala que o amor é fruto da vontade e é mantido pelo hábito. O amor são basicamente ações. O amor é uma decisão. Entendeu? Ele vai falar que o amor é mais sereno, o amor não chega nem a ser um sentimento, mas é mais uma prática, é mais uma ação. O amor está muito mais relacionado a ações do que necessariamente a sentimentos, né? A gente faz uma nova analogia, que C.S. Lewis ele é o rei das analogias, né? Ele vai fazer uma seguinte comparação, ele vai dizer o seguinte, ele vai falar que o estar apaixonado é como se fosse a ignição que vai dar início ao relacionamento. Mas é o amor que vai ser o combustível que vai manter essa máquina girando, entende? O C.S. Lewis, eu particularmente adoro as analogias dele, né? Eu acho que ele é brilhante nesse aspecto. Ele vai afirmar que a nossa experiência é muitas vezes influenciada pela mídia, entende? A gente romantiza os nossos relacionamentos com base naquilo que a gente vê nas redes sociais, com base naquilo que a gente vê no cinema, com base naquilo que a gente lê em romances e tudo mais. Isso acaba influenciando a nossa perspectiva de relacionamentos saudáveis, né? Ele afirma que essas mídias elas vêm da ideia de que você precisa estar apaixonado. O fato de você estar apaixonado é a única forma de você saber que você está em um relacionamento verdadeiro. Se você não está mais apaixonado, quer dizer que de alguma forma você falhou no seu relacionamento, entendeu? Quer dizer que alguma coisa deu errado no seu relacionamento que você precisa rever porque falhou. Tudo que você construiu no seu relacionamento falhou porque você deixou de estar apaixonado, perdeu esse aspecto, né? Ele afirma também que as pessoas deixam o relacionamento muitas vezes para ir para um outro relacionamento porque perdeu esse glamour, perdeu esse ar de estar apaixonado. Então você descarta o relacionamento e vai buscar isso em outro relacionamento, entendeu? Mas ele fala que se você vive com base nisso, você vai viver procurando estar nesse sentimento de elevação constantemente. Então você vai procurar estar sempre apaixonado. E quando esse sentimento arrefecer, você vai pular para um outro relacionamento. Aí você vai estar sempre motivado por essa emoção, vai estar sempre motivado por essa busca. O estar apaixonado se torna o objeto procurado em última instância, entendeu? Sendo que, como a gente afirmou antes, essas emoções elas não duram e não dá para você basear toda a sua vida com base nessa emoção. Ele fala que uma emoção, por exemplo, um soldado que vai pilotar um avião pela primeira vez, ele vai ter todo aquele entusiasmo, aquela emoção, porque ele está concretizando algo que ele buscou por muito tempo. Ou quando você visita um lugar bonito, você também vai ter uma emoção diferente quando você está lá. Mas isso depois de um tempo passa.
Isso não quer dizer que o piloto ele vai deixar de pilotar, porque ele já, de certa forma, já conhece o avião, ele já está acostumado a decolar. E também não vai deixar, não quer dizer que você vai deixar de morar em um local bonito, porque você já não tem mais aquela emoção do primeiro momento de contemplar aquela paisagem bonita. Pelo contrário, entendeu? Você não vai deixar de viver naquele local, vai deixar de pilotar porque aquela emoção, aquela euforia inicial passou, entende? Essa paixão passa e vai dar lugar a um sentimento mais sereno, um sentimento mais duradouro, entende? E que normalmente é a base dos relacionamentos, né? Aí ele falou de outra ideia que a gente aprende que é muito ruim. Normalmente vem dos romances, normalmente vem do teatro, da literatura, que é que você vai estar apaixonado é uma coisa irresistível. Tipo, se você está apaixonado, não tem como você resistir àquilo. É como se você contraísse sarampo, por exemplo. Não tem como resistir àquilo. Ele fala que essa é mais uma ideia errada que a gente depreende, meio que de um imaginário coletivo de livros, séries, filmes, enfim. Ele falou que é por conta dessa falsa crença, desse imaginário coletivo, é que muitas pessoas elas abandonam os seus casamentos e se sentem fadadas a seguir o destino de estar com outras pessoas porque estão apaixonados por essas outras pessoas. Aí ele faz uma distinção entre, para finalizar, né, ele vai fazer uma distinção entre o casamento secular e o casamento cristão. Ele diz que o casamento secular tem que ser gerido pelas leis seculares, enquanto que o casamento cristão ele vai ser administrado e vai ser regido por princípios cristãos. Ele faz essa distinção. Ele vai dizer, por exemplo, que ele afirma que no âmbito social você não pode exigir que as pessoas que são seculares tenham que seguir princípios cristãos. Ele fala que no âmbito social ele acredita que a gente não deve exigir da sociedade de maneira geral que ela tenha o mesmo comportamento que os cristãos têm, porque a maioria da sociedade não é cristã. Então não tem como exigir que eles tenham um comportamento cristão com relação ao casamento, né? E também com relação ao divórcio. Então ele vai falar que você precisa de uma legislação nesse caso que não pode ser imposta a partir da perspectiva cristã, como se toda a sociedade fosse cristã. Então, para concluir, ele vai falar que a sociedade secular precisa das leis seculares para reger os casamentos, enquanto que os casamentos cristãos estão regidos por princípios cristãos. E ele volta para o casamento para dois ensinos mais ou menos específicos com relação à mulher dentro do casamento, que são até muito impopulares hoje em dia, que é a questão da mulher ser submissa ao marido e que o marido é o cabeça da relação. Ele vai falar que daí vão surgir duas relações, vão surgir duas questões. A primeira é, por que a mulher, no caso, por que o casamento não pode ser igualitário? Por que a relação no casamento cristão não pode ser igualitária? E a segunda questão é, por que o homem tem que ser o cabeça da relação? Entende? Ele vai dizer que no casamento cristão, via de regra, quando os dois estão em comum acordo, você não vai precisar de um cabeça, porque se eles estão em comum acordo em uma questão, está tudo ok. Mas e quando surge um impasse dentro do casamento? O que vai acontecer? Os dois vão ter que se divorciar porque surgiu um impasse na relação? E aí, nesse caso, qual é a solução cristã? Não dá para ser por voto, porque se o voto dos dois tem o mesmo peso, entende? Você tem empate, então não dá para ser por voto. Nesse caso, você vai precisar de um voto de Minerva, uma decisão de impasse entre um casamento cristão. E o voto de Minerva normalmente é do homem, porque o homem é o cabeça da relação. E por que tem essa questão do homem ser o cabeça da relação? Porque você vai precisar, como a gente falou, do voto de Minerva, e dentro do ensinamento cristão diz que o homem tem que amar a esposa como Cristo amou a igreja. E como Cristo amou a igreja? Cristo deu a própria vida em favor da igreja. Colocou os interesses da igreja acima do próprio interesse particular. Nesse sentido, o homem tem que agir dessa forma. Então, para a gente finalizar o vídeo aqui, para ele não ficar muito grande, porque ele já está muito grande, o ensinamento de Paulo em Efésios é o seguinte:
ele faz essa metáfora, essa comparação entre Cristo e a igreja. Ele diz que o homem deve amar a mulher assim como Cristo amou a igreja. O amor de Cristo pela igreja foi de se dar em favor da igreja. Foi de oferecer a própria vida em benefício da igreja, em favor da igreja. Então, o homem dentro do relacionamento cristão, as decisões deles devem ser sempre a partir da perspectiva de fazer o melhor pela mulher, de fazer o melhor pela esposa. Porque Cristo ele fez o melhor, ele deu o melhor que ele tinha pela igreja, entende? E por que a mulher é submissa ao marido? Porque da mesma forma que a igreja se sente amada por Cristo, automaticamente para a gente é muito natural e muito tranquilo a gente obedecer ao nosso mestre, porque nós sabemos que ele faz de tudo pelo nosso próprio bem. Então, entende que dentro do relacionamento cristão, tanto o homem quanto a mulher eles vão ter que abrir mão, de certa forma, do ego deles em favor do outro. O homem vai ter que pensar sempre na mulher a partir antes de tomar qualquer decisão, entende? E colocar os interesses dela, o amor a ela em primeiro lugar. E a mulher, como resposta, ela também se submete à vontade do marido nesse sentido. Então, é assim que funciona a harmonia dentro de um relacionamento cristão, entende? Eu vou encerrar o vídeo por aqui, porque o vídeo já está bastante grande, e depois a gente continua. É claro que a gente não tratou de todos os aspectos do casamento cristão aqui, mas serve como base e alguns princípios deu para a gente dar uma pincelada de maneira geral, tendo como base esse livro aqui do C.S. Lewis. Então é isso, meus amigos. A gente se vê no próximo vídeo. Até a próxima e tchau, tchau.